Olá pessoal, mais um podcast. Hoje eu tô com uma mulher aqui sensacional. Ela que já rodou esse Brasil todo. É pernambucana, mas já rodou o Brasil todo. Tô aqui com minha amiga Marjorie Calumbi. Marjorie, minha filha, muito obrigado por você ter vindo, tá? E explica o pessoal aí, quem é Marjorie? Renato, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né, e com seu público maravilhoso. Mas vamos falar sobre vários assuntos, mas deixar as pessoas me conhecerem um pouco melhor, né? Eu sou Marjorie, eu sou administradora de empresas e psicóloga clínica e organizacional. E como o Renato falou, já tenho experiência em algumas empresas, grandes empresas no Sul, aqui no Nordeste, sempre trabalhando com comportamento, né? Ou seja, com pessoas e negócios. Coisa boa. Mas no sul, pernambucana, foi pro sul. E você tem mais cara de gaúcha, de sulista do que pernambucana. Como foi que. Como foi? Mas a gente foi fazer o que lá? Como foi isso aí? É verdade, se você está falando da minha aparência, Renato, porque assim, quando eu morei no Sul, as pessoas geralmente falavam, vá, guria, tu calada, tu é uma gaúcha. Né? E eu sempre disse, gente, eu sou nordestina com muito orgulho, o nordestino se cuida, é inteligente, estudioso, trabalhador. Sempre levantei a bandeira, né, de Pernambuco e do Recife, é claro, principalmente do Nordeste. Mas deixa eu falar um pouquinho como foi essa minha ida para lá. Eu já era formada em administração de empresas, recém tinha terminado ali o marketing estratégico e a minha irmã já morava em Porto Alegre. Ela também é daqui de Recife, mas ela estava morando em Porto Alegre. Então, quando eu terminei ali a minha pós em marketing, né, não era casada, não tinha namorada, não tenho filhos, né? Então eu falei, por que não ir para o Sul? Até porque eu trabalhei em uma empresa aqui, que a matriz era no Rio Grande do Sul. Então eu já conhecia as pessoas, tinha amigos por lá, conhecia o clima, a região. Falei, por que não? É uma oportunidade de estar próximo da minha irmã. E daí, em 2019, fui para o Sul. Aí tua irmã já tava lá e tu, vamos embora pra lá, tentar essa vida lá e deu certo. Trabalhou em grandes empresas. Como foi? Qual foi a primeira empresa que tu trabalhou lá? Que tu foi? Assim que fui morar lá, fui em agosto de 2009. Eu fiz como eu tinha recém terminado aqui marketing estratégico, a minha pós, minha primeira pós, eu fui fazer um trabalho nas mídias sociais, né, no Parque Tecnológico, que é a Tecnopuc, que fica dentro da PUC, em Porto Alegre. Então eu fiz um trabalho de marketing com eles, ali durante 90 dias, e após esse período de 90 dias, eu fui convidada para participar do processo seletivo da Avon Cosméticos, que na época era uma multinacional. Então, realizei o processo seletivo, fui aprovada e foi um grande desafio, porque eu tinha que morar no litoral norte gaúcho. Né? E tudo que eu conhecia até então era o quê? Porto Alegre, que é a capital, né? E ali o Vale dos Sinos, que era São Leopoldo, Ivoti, né? Campo Bom, que era a matriz da empresa que eu trabalhei aqui. Eu disse, nossa, eu vou sair, né, de um local para outro. Mas como eu sempre gostei de desafios, é tanto que eu sempre transitei em segmentos diferentes ali de trabalho, por que não? E daí eu fui trabalhar na Avon Cosméticos, né, sempre trabalhando com pessoas e negócios, então fui trabalhar como gerente de vendas. Eu era responsável por 19 executivas e quase 3.000 revendedoras, Ave porque a Avon é Maria. um livrinho ali, é o porta a É, porta, é. né? Mas foi um trabalho incrível, assim, conheci pessoas incríveis, né? E foi trabalhar numa multinacional foi um grande desafio, né? Porque tudo é muito diferente. Eu sempre trabalhei muito desde cedo, desde os meus 16 anos. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada. Sempre gostei dessa independência, né? Mas sou muito curiosa, né? Então sempre procurei trabalhar muito, trabalhar em segmentos diferentes, até porque eu gosto daquele friozinho na barriga, né? Eu gosto de me desafiar. Eu acho que o ser humano é movido por Muito. desafios, É né? verdade. E comigo não seria diferente. E a Avon pagou muita faculdade de muita gente, formou muita gente. Como é que é? As vendedoras da Avon, como é que As dizem? revendedoras. As Revendedores. revendedoras. Uhum. Há muito tempo atrás tinha muito, mas tinha muito mesmo. E assim, tinha muita gente no Brasil todo, sendo revenda Avon, né? Fazendo esse trabalho. E muita gente ganhou dinheiro. Mas foi só aí que tu ficou não, foi? Não, não. Essa foi a primeira grande empresa que eu trabalhei no Sul, né? E assim que eu saí da Avon, ali, estava completando 2 anos, participei do processo seletivo para trabalhar no Grupo RBS, que é afiliado à Rede Globo, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, eu fiz um processo seletivo, fui aprovada. Na época, foi um processo também delicado, porque a pessoa, o diretor que estava chegando no grupo, ele era o ex-VP, vice-presidente do Google, de RH do Google. Então, o processo seletivo para ser gestão era muito lento. Eu passei 5 meses no processo seletivo.
E detalhe, como eu trabalhei na Avon, eu morei numa cidade que ficava a 120 quilômetros de Porto Alegre. Então foram 5 meses indo e voltando, se deslocando, 120 quilômetros para ir, mas 120 para voltar, cada entrevista. Até porque a era remota é uma coisa recente, né? Você fazer entrevista de forma remota, online, antes não tinha. Não tinha. Então, assim, foram 5 meses de processo seletivo, mas, enfim, fui aprovada, né? Uma nordestina, porque o gaúcho ele é baísta, né? Ele valoriza muito a cultura deles. E, enfim, foi a nordestina que assumiu uma equipe gigantesca também. Primeiro, atuei como gerente da rádio, né? Da Rádio Atlântida, que tem o Pretinho Básico, que é um programa muito forte. Inclusive o Piangeles, aí, que muitos de vocês acompanham nas redes sociais, que ele fala muito Papai é Pop, ele era um dos integrantes, né, da rádio, dessa equipe do Pretinho Básico. E, enfim, atuei como gerente comercial dessa rádio, numa cidade, a princípio, pequena, que era Tramandaí, que é litoral norte gaúcho, que é a cidade exatamente onde eu já morava, pela Bom Cosméticos. E a partir daí eu fui entregando números, até porque a cidade, o sul, ele é muito frio o ano todo. E no verão ele esquenta, mas assim, no verão. Então você assim, manter números, trabalhando no padrão Globo de qualidade, porque era a rádio, mas pertencia ao grupo, né? Então assim, os resultados da minha equipe sempre foi muito fantástica ali, sou muito grata a eles. Entregamos um resultado incrível. E a partir daí eu recebi um convite para assumir a gerência comercial de Criciúma, que é sul de Santa Catarina, também pela rádio. E aí me mudei, né, de estado e, enfim, foi um desafio, porque mesmo sendo vizinhos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, existe uma diferença cultural muito grande, que eles competem, né? Mas, enfim, foi incrível, o trabalho foi feito de uma forma incrível. E aí depois eu recebi a proposta para assumir a gerência comercial da televisão, né, que era Grupo RBS, nesse tempo foi vendido para a NSC, mas também como afiliada da Rede Globo. E aí assumi a gerência comercial da emissora, da televisão e depois da emissora. Então eu cuidava de todos os veículos de comunicação, rádio, jornais, impresso e mídias digitais. Cuidava das pessoas e dos negócios. Rapaz, tá vendo aí? Eu tô falando que a moça aqui é rodada, viu? E só por empresa grande. E nordestina, aí, viu? Ó, Nordestina. Brilhando no sul. Mas também você morou só em cidade ruim, não foi? Morou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morou em Santa Catarina, só lugar ruim, né? Não, gente, mas assim, as pessoas lá são muito parceiras, eu não tenho do que falar, porque o gaúcho ele é muito reservado. Mas depois que ele lhe conhece, parece que já vocês são conhecidos há muito tempo, sabe? Aqui não. No Nordeste, é uma característica, no primeiro momento você já está oferecendo um cafezinho, vamos na minha casa comer um bolinho. Não é lá não, o gaúcho leva um tempo, mas depois ele se solta. Já o catarinense, não, ele já é muito parecido com a gente. Então ele é mais receptivo, sabe? Ele é mais parceiro no primeiro momento. Não que o gaúcho não seja, mas ele leva um tempo para amadurecer. Já o catarinense não, o catarinense ele é desde o primeiro momento muito parecido com a gente aqui. Acho que é por isso que eu me senti muito acolhida em Santa Catarina. E o chimarrão? Adotou o chimarrão? Ah, adotei, amo. É cultural, a gente aprende realmente a dividir, é uma tradição. Toma hoje? Tomo, mas só tomo de manhã, porque aqui é muito quente, né? Então de manhã ainda tá fresquinho. Inclusive, ontem, eu quando fiz o chimarrão, tava 24 graus ontem, depois choveu um pouquinho, né? Aqui em Recife, eu disse, gente, o clima tá maravilhoso, mas tem que tomar logo, né? Porque o chimarrão, ele esquenta, igual o café, ele dá uma esquentada. Já no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, é o tererê, né? É o tererê. Que é o chimarrão gelado. Uma versão gelado. Mas no sul também. No sul, no verão, as pessoas tomam tererê. Inclusive a cuia é diferente. Ela é de porcelana, ela é de louça, ali ela é diferente. E as ervas são diferentes também. Mas aí, sim, tu tava na Rede Globo, ficou na Rede Globo, esse tempão ali e tal, mora nessas cidades horríveis, né? Horríveis, cada cidade maravilhosa, né? Numa emissora grande, Rede Globo. Uhum. Aí depois da Rede Globo, foi pra onde? E só deixando claro aqui, tá, gente, que no período que eu estava em grandes empresas, eu me preparei, ali estudei bastante também, tá? Não deixei de me atualizar. Então, nesse período, por exemplo, que eu estava na Globo, eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, em Porto Alegre, fiz um segundo MBA na Fundação Getúlio Vargas, em Floripa, que era uma instituição que eu queria muito fazer, tinha um desejo muito grande. Fiz uma pós em docência no ensino superior. Por quê? Porque eu acho que o fato de você trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, como eu falei, eu trabalho com comportamento, você precisa saber como lidar, como ensinar. E essa parte, realmente, enquanto instituição, dentro da empresa, está sempre desenvolvendo pessoas. Então, fiz também uma docência no ensino superior ali para aprender mais, né? E nesse tempo eu também fiz um mestrado. O mestrado foi em desenvolvimento socioeconômico na linha de pesquisa de trabalho e organizações. Mas por que, Majorri, você fez? Porque eu acho assim, quando você está em uma área, você precisa ter um plano B e um plano C.
não é? E por mais que você, Majorri, a prática é diferente da teoria, no dia a dia sim. Mas no momento que você tem um embasamento teórico, você está muito mais preparado para lidar com as adversidades do dia a dia. Até porque trabalhar com pessoas não é fácil, trabalhar com metas, com pressão, trabalhar com um padrão de qualidade não é fácil. Então, assim, você tem que estar bem para você poder cuidar das suas pessoas e dos seus negócios. E aí foi pra. Aí ficou na Rede Globo até assim. Passei 6 anos na Globo e assim que eu saí da Globo como gerente de emissora, eu recebi o convite para ir para o SBT, na área da comunicação também. Só que aí já era para ser diretora regional de televisão do sul de Santa Catarina. Ou seja, eu morava em Criciúma, ia continuar morando na mesma área, mas como diretora de televisão pelo SBT. Que legal, rapaz. Experiência incrível, assim. Foram 7 anos na área da comunicação no E sul. duas empresas enormes. As maiores, né? É. As maiores empresas de comunicação do país, né? É Então, verdade. foi uma bagagem assim incrível, conheci pessoas maravilhosas, conheci processos, né? E para você ver, fui trabalhar na área de marketing, depois cosméticos, depois comunicação. Como eu falei, eu sou muito inquieta, sabe? Eu acho que você, quando está fazendo algo, você tem que ter brilho nos olhos, você tem que saber o seu propósito, não é? Muito se fala em propósito, mas você tem que saber o seu. Não é? E você não tem que ficar para agradar o seu chefe, o seu esposo. Não, você tem que se conhecer e dizer, não, eu estou feliz aqui, estou, vou continuar. Vou dar o meu melhor. Vou ficar pro resto da vida. Não estou feliz. É parar, ajustar as velas e fazer o que te faz feliz. Você não pode querer agradar um gestor, querer agradar as outras pessoas. Você tem que olhar para dentro, vai trabalhar o autoconhecimento e falar, eu estou feliz aqui? Até que ponto eu estou feliz fazendo o que eu faço? Né? Até que ponto vale a pena eu me acordar todos os dias, me arrumar para vir fazer essa minha entrega? Porque é uma troca. Né? Eu entrego para a empresa me entrega. Mas eu acho que isso a gente tem que ter claro em todos os momentos da nossa vida e em todos os campos. Isso vale para amizade, para relacionamento, para trabalho e por aí vai. E você falou psico. Falou o nomezinho, psico. Biopsicossocial? Foi isso? Não, isso eu tinha falado Não é lá outra atrás? vez. Foi. Né? Isso aí é psicologia pura ou. Como funciona? Como é isso? O biopsicossocial que a gente fala é assim, a gente tem que saber o que a gente quer, se a gente está feliz no que a gente está fazendo, independente do campo. Certo. E o que é o biopsicossocial? Você tem que estar bem com o bio, que é o seu corpo, o psico, que é a sua mente, seus pensamentos, e o social, que é o meio que você está inserido. Então, no autoconhecimento, você trabalha bem o biopsicossocial. Eu estou feliz aqui, estou. Meu corpo está tranquilo, tá? Porque o excesso de trabalho, a pressão, em vários momentos, ele te debilita. Né? Então não adianta você estar ganhando uma grana gigantesca se teu corpo está adoecido. Né? Até porque o corpo adoece depois que a mente já está adoecida, porque a mente dá sinais, e ela dá sinais muitas vezes através do corpo. Né? Então você tem que estar, onde você estiver inserido, você tem que estar bem no biopsicossocial, que é o corpo, a mente, juntamente com seus pensamentos, e o ambiente que você está inserido. E aqui eu reforço, trabalho, família, relacionamento, amizade, vale tudo. Se você está num grupo de amigos, por exemplo, que você precisa se forçar para ser aceito, esse lugar não é seu. Então você tem que estar sempre trabalhando o autoconhecimento para analisar o biopsicossocial. Que massa, que arretado. É por isso, né, Major, que eu sei que você fala sobre burnout. Isso. Burnout. É por isso que as pessoas estão adoecendo, aí vem ansiedade, vem depressão e vem o burnout. Eu sei que você é expert nesse assunto. Mas é isso mesmo? Como é que funciona isso? É para o cara chegar a um estágio de que o burnout... Porque o burnout é o que paralisa, né? Não é isso? Ele é limitante. Ele Qual a limita. diferença dos três? Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, estamos falando de doenças, certo? E de transtornos aqui. Quando a gente fala no burnout, ele é uma doença que está ligado ao trabalho. Deixa eu deixar bem claro aqui, foi até muito bom esse seu questionamento pelo seguinte. Existem países que o burnout ele é referente a relacionamento, ao estudo, não é? No Brasil, ele é relacionado exclusivamente ao trabalho. Mas, o que é o burnout em si? Ele é uma doença laboral, tá? Que as pessoas acabam desenvolvendo pelo excesso do trabalho. Ou seja, você tem sintomas físicos, mentais e cognitivos, tá? Então, assim, mas o burnout é uma preguiça, ok? Não, vamos lá. O burnout, ele é o último, digamos assim, o último nível do estresse. Existe o cansaço, a fadiga e o estresse normal. O burnout, ele é tido como estresse crônico, ou seja, ele é a última etapa do estresse. Ele fica ali entre ser limitante por ser do trabalho e entre um transtorno que seria uma ansiedade e uma depressão.
Até porque se você não cuida do Ele é mais burnout, forte que ele. não, ele é um estágio antes. Antes. Porque se você não olhar para o burnout, não cuidar, ele vai se transformar, ele vai desencadear uma ansiedade, uma depressão. Recentemente nós vimos o Wesley Safadão falando apenas da ansiedade. Mas o que ele teve, para nós que somos especializados, somos especialistas na saúde mental, sabemos que o que ele teve foi um esgotamento, o que ele teve foi um estresse. Tem Ele muita teve, gente travando aí. o que ele teve foi exatamente um burnout. Só que como ele só parou, porque assim, o burnout, a gente pensa logo o quê? Um exemplo, eu Major Rio, trabalho na Globo, como que eu vou adoecer pelo trabalho? Eu já venho de uma multinacional. Não, a gente se negligencia. Como é que vai dizer, eu que dei conta de tudo, vou estar fraca? Porque a primeira coisa é que a pessoa acha, eu sou fraca, então eu não estou com burnout. Então a pessoa vai se negligenciando. Não é cansaço de um show, é cansaço de uma campanha, é cansaço exatamente por uma ação que eu fiz, não. A própria pessoa tende a se negligenciar. Só que quando ela vem parar para ver que o negócio é sério, é geralmente quando ela já está com sintomas da ansiedade ou da depressão. Porque se você olha o burnout no início, o tratamento é muito rápido. Mas quando você, como você não quer reconhecer, você se negligencia, você vai levando e chega um ponto que a ansiedade baixa. Aí você começa a ter crise do pânico. Porque o que é a crise do pânico? É a crise da ansiedade. Ou a depressão. Você não consegue nem levantar da cama. Então é quando realmente as pessoas falam, opa, não é bobagem. Foi o que aconteceu com o próprio Wesley Safadão. Estava tendo crises de ansiedade, né? Ou seja, a crise do pânico foi quando ele realmente parou. E detalhe, o burnout, se ele é identificado no início, você consegue fazer um tratamento, né? Trabalhando, trazendo para dentro de uma empresa. Você diminui a jornada de trabalho, a carga de trabalho de 8 para 4 horas ou 6 horas. Você troca de setor, isso aí você negocia com a sua empresa. Sim. Isso quando está no primeiro estágio, que são 3. No segundo, você já está adoecido. Então, a grande maioria, eu falo porque no meu consultório, a grande maioria das pessoas que nós atendemos, elas precisam sair do ambiente de trabalho. Ou seja, como é que a gente pensa, tá, gente? Aqui é o trabalhador que está adoecido, aqui é a empresa. Uma vez que o trabalhador está adoecido, ele precisa sair do ambiente estressor para se tratar. E aqui é a empresa. Porém, ele fez o tratamento e retornou. Só que quando ele retorna, ele vai voltar para o mesmo ambiente estressor. Então é questão de tempo ele adoecer. E vocês perceberam que exatamente as pessoas, quando estão nesse nível elevado, elas precisam parar. A Anitta parou depois do carnaval. O Wesley Safadão parou aí, acho que nos 20 dias. Só que assim, gente, o burnout não tem cura. Aquela moça das Olimpíadas também, uma ginasta, não foi? Exatamente, ela também se ausentou. Ah, A Marina Rui Barbosa, o cantor Lucas Luco. Então, assim, tem muita gente desse meio que eles vão levando até o último minuto, entendeu? Eles se acham o quê? Eles vão dizer, vão me julgar por ser fraco, porque eu não dei conta. não, Mas não é isso. Ao contrário, o burnout, legal. o burnout, ele geralmente acomete pessoas que se dedicam demais, porque não sabem dizer não, não sabem os limites. Tipo, ó, até aqui eu consigo E dar. esses caras entendeu? têm uma vida louca, porque assim, o cantor, ele canta, faz 3, 4 shows numa noite e não é na mesma cidade. Ele sai sei lá, sai de Natal, vem para João Pessoa, Pernambuco, vai para João Pessoa, volta, vai para Goiás, vai para São Paulo. Esses caras têm uma vida muito estressante, que eu acho, né? Claro. Que não é só o palco, né? Você chegar no palco e cantar. Que eu acho que ali é o estágio que ele mais gosta. É o prazer, É o realmente, prazer, né? Mas para o cara chegar ali, o pessoal pensa, não, o cara foi de jatinho. Ele não dormiu, ele não se alimentou, ele não teve o descanso. Porque Exatamente. quando ele está de uma cidade para outra, ele tem que fazer o quê? Tem que ir na imprensa, tem que ir na rádio, tem que ir na TV. Eles não param, né, Renato? Nem que ele ficasse no hotel, mas só em você. Eles não param. Tem cantor que sai de um show, sei lá, sai de Natal, vai para Paraíba, vai para João Pessoa, na mesma noite, tá? Exatamente. Depois está em Pernambuco, está em Recife, fazendo um show, 3 shows seguidos. Aquela noite ele não dormiu. Não se alimentou direito, Não né? se alimentou direito. Desidratou. Exatamente. Aí esses caras são muito fortes. Quando a gente fala desses cantores, eu acompanho alguns, inclusive tem um sobrinho do coração, Hugo, que o Galvarez cantou sertanejo, que ele tá até no time de Zezé, já começou agora, ele agora vai fazer 3 shows seguidos, quase que um em cima do outro. Então o que acontece? O estresse físico, o estresse mental, E o cognitivo, que eu reforço aqui. não é? Acaba trazendo, porque a depressão, a síndrome do pânico, lá fora, Estados Unidos, Europa, a ansiedade é como se todo mundo tivesse ansiedade. Né? Coisa comum, né? É a coisa comum, né?
Para nós, não. Para nós é uma coisa que está chegando agora. Não posso ter, não sei se é doença ou é transtorno, não sei. É uma doença, é uma doença. Tanto a depressão quanto a ansiedade são doenças. Aí o que é que eu sempre aconselho as pessoas é a despressurizar. Nem que você despressurize pelo menos 3 vezes no dia. As pausas são importantes, né? Exatamente. Todo mundo fala que é besteira o yoga, a massagem. A massagem. Deixa eu só te dizer uma coisa, voltando aqui para o burnout, só para complementar, Sim, sim. Renato, que é o seguinte, o burnout é uma coisa tão séria, esse esgotamento pelo excesso de trabalho. Eu falo isso porque eu estou batendo, estamos nos aproximando do final do ano. Não, eu só quero bater isso aqui porque eu falo porque eu vivi isso, eu fui uma grande diretora, né? Então, assim, estamos nos aproximando do final do ano. As metas precisam ser entregues. Então, assim, gente, tomem muito cuidado com essa pressão. Não é deixar de trabalhar, façam o seu melhor, mas tenham os limites, porque assim, olha, o burnout ele foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde em janeiro do ano passado como doença, até então era um transtorno. Então, ele foi reconhecido pela OMS em janeiro do ano passado como doença. Foi incluído na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, 11, que é a versão mais atualizada como acidente do trabalho. Então, assim, o que a gente está falando aqui, gente, não é bobagem. A diferença é que acidente do trabalho, Deus me livre que não aconteça, mas quando uma pessoa se machuca, a gente vê que perdeu um braço, uma perna, a gente está vendo o burnout aqui. E aqui, que automaticamente o teu corpo fala. Então, assim, quando a gente fala de burnout, é uma coisa muito séria, porque ela é tida pela nossa lei brasileira como acidente do trabalho. E ela desliga o cara mesmo, né? Ela é limitante. Então, assim, com isso, os empregados têm direitos, os empregadores obrigações. Tá? Então, isso aqui também eu vou deixar um assunto para um outro momento, mas só então, peço para vocês tomarem cuidado com isso. Estamos nos aproximando do final do ano e ter equilíbrio é tudo, porque eu sei que as empresas vão querer os resultados, é meta do ano. Quem está em dia é ótimo, mas quem não vai querer correr atrás do prejuízo nesses 2 meses, 3, 2,5. Então, aqui, exatamente apenas para reforçar o que você está dizendo. Tem que existir o equilíbrio, não é deixar de trabalhar, até porque, como eu falei, eu já tive burnout, tá, gente, lá atrás, só que eu não tive nenhuma dessas empresas. Por quê? Quando eu tive lá atrás, era transtorno, na época, não era doença. E eu tive que pedir demissão para me tratar, porque chegou ao ponto de eu chegar pro médico e ele olhar para mim e falar: Marjorie, você tem 2 escolhas. Ou você vai morrer se você pegar um resfriado porque sua imunidade está no chão, ou você pede demissão para se tratar. O que é que eu fiz? Pedi demissão para me tratar. Pedi demissão chorando, fiz tratamento com injeção de imunidade, assim. Foi bem difícil, mas fiquei bem. Só que é aquela história, o burnout não tem cura, tem tratamento, tem que ser monitorado. Então, como eu já tive o burnout lá atrás, falei que trabalhei na Globo, falei que trabalhei na multinacional Avon, mas eu não tive burnout. Por quê? No que eu comecei a me cuidar, ter equilíbrio, busquei a ajuda de um profissional, que isso fez toda a diferença, eu passei a identificar os meus limites. Tipo, ó, só posso ir até aqui, a partir daqui eu não posso mais. Então, como você começou a falar agora que equilíbrio é tudo, equilíbrio é a palavra, tá, gente? Saiba trabalhar, mas saiba o horário de ir para casa, saiba os seus limites e principalmente aprendam a dizer não, sabe? E realmente, o yoga, massagem, psicoterapia são fundamentais até para te ajudar a ter um equilíbrio. E cada vez mais as pessoas precisam despressurizar. Procura espardamente, que a minha sócia, Marjorie Daisy, espardamente para realmente despressurizar, de tirar, porque ao longo da semana, o profissional de alto impacto, o profissional de alta performance, ele acumula de segunda a sexta 100%, isso é estudo, 100% de estresse. Que não dorme, acorda cedo, dorme tarde, são reuniões uma em cima da outra, fechamento de negócio, estoque, logística. Cuidar das pessoas, que é super difícil. Casa, tudo isso. Então, assim, quando chega na sexta-feira, ele está 100% do pico de estresse. E o final de semana, ele só consegue recuperar 80%. É isso? Isso quando ele está disposto a ter lazer, porque muitas vezes eles levam o trabalho para casa. Verdade. Muitas vezes a semana já foi mega corrida, acumulou bastante, mas não deu tempo dele fazer o que ele queria. Então ele leva para casa e muitas vezes ele não consegue se desconectar. Então, em qual momento eu vou encaixar esses 80%?
Ele precisa ter um lazer, ele precisa ter um momento de qualidade com a vida social dele, que seja com a família, com os amigos, mas ele precisa se desconectar. E aí é exatamente o que você está falando agora. O próprio Renato, junto comigo e junto com a nossa Daisy, estamos montando uma empresa para cuidar exatamente disso, que é o Espalhamente. Espalhamente, exatamente. Nós vamos estar disponibilizando serviços, né, para despressurizar, ou seja, realmente para fazer com que as pessoas, os clientes que cheguem lá, eles possam encontrar o equilíbrio deles e possam desacelerar. E recuperar os 20% que ficaram acumulados. Se reconectar com a vida dele, com a qualidade de vida, trabalhar o autoconhecimento, o relaxamento físico e mental, não é? E sair lá energizado. Porque a gente sabe que essas pessoas não podem parar, mas elas precisam do equilíbrio. Vê, Marjorie, são 4 semanas no mês. Se cada semana você só recupera 80, fica 20 de saldo. E aí? No final do mês, tu estás com 80% ainda do estresse. E aí? É por isso que as pessoas travam, é por isso que as pessoas têm ansiedade. Eu digo isso assim, porque assim, ou você procura restabelecer, que eu falo é despressurizar, tirar essa pressão, recuperar realmente, porque é corpo, mente e motivação. Exatamente. Se você, as pessoas talvez não saibam, mas o estresse trava músculo. Com certeza, trava e adoece eles. Exatamente. Porque eles, como eu falo, é limitante. O estresse e o cansaço ele é limitante. A mente ela fica super carregada, né? Tem que dar uma... E para recomeçar precisa de uma motivação. É energizado, né? Energizar, exatamente. E as pessoas vivem muito... não, se eu trocasse... Não, vou trocar agora a minha vida. Parou. Não vou mais correr atrás de dinheiro. O que eu ganho tá bom demais, aquele valor ali e tal. Vou curtir minha família, vou ter meus intervalos. Eu digo sempre pro cara, bicho, no meio do expediente, dá uma paradinha, 10 minutos, fecha os olhos, recupera, almoça, dá aquele, não é cochila, fecha os olhos, depois de tarde faz a mesma coisa, vai para casa dormir de verdade. Mas é quase que impossível, porque o cara tem uma empresa grande, uma empresa que fatura muito, fatura milhões, sei lá, centenas de mil, né? 100 mil reais para cima, alguma coisa desse tipo. Esse cara tem nas costas dele 10, 20, 30, 40 famílias que dependem daquela empresa e ele carrega aquele peso. Então, às vezes, ele olha para mim e fala, eu não posso parar. Eu não posso ter esses 10 minutos. Mas eu te falo, e se ele adoecer? Quem vai levar essas 40 famílias nas costas? Quem vai cuidar da família dele? Ou seja, serão 41 famílias. É por isso que eu digo, por isso que o Espardamento vai fazer o quê? Pega esse cara na sexta-feira, recupera ele, ou na segunda-feira de manhã, recupera esse cara, os 20% que ficaram faltando, né, de recuperar, recupera esse cara e ele vai para a jornada. Até para que ele possa ter qualidade de vida no fim de semana, exatamente, com a família, no mundo social, ou durante a semana, no início da semana, para que ele possa começar zerado. Porque problemas sempre vão ter, imprevistos sempre terão. Mas aí a escolha dele é, eu paro para ficar bem, ou eu paro depois para me tratar porque adoeci. Vai ter que parar de uma hora ou outra. Exatamente. A questão é qual momento que ele vai parar. Essa é a questão. O que é que ele vai escolher? Antes, enquanto tudo está funcionando, ou depois que ele já está completamente esgotado e muitas vezes ele não consegue mais nem raciocinar direito. Mas a gente está falando do cara que está no topo. Exato. O cara que está no topo, certo. Mas tu tem um trabalho que tu faz das empresas que faz o diagnóstico, né? Da parte operacional, né? Que é uma consultoria empresarial, isso. Sim. Isso, exato. Sim. Como é que funciona? A gente está falando muito aqui dos empresários, que o espalhamento vai ser voltado para gestores e para os empresários. Mas nós fazemos, a minha empresa, com perdão da palavra, a Dose de Psico, ela trabalha exatamente com um projeto que é a prevenção do burnout nas empresas. Como eu falei, o burnout é tido como um acidente do trabalho, né? E por lei as empresas têm que ter um plano preventivo. E aí a Dose de Psico tem uma empresa dentro do grupo que é a Pílulas de Burnout, onde nós fazemos um trabalho de prevenção, exatamente para cuidar não só da instituição, mas dos trabalhadores. Porque nós sabemos que os trabalhadores adoecidos, eles vão faltar mais, eles vão se afastar, a história do burnout ali 10, 15, 30 dias,
não é? Para poder se tratar. E aí as empresas vão ter que contratar novas pessoas, vão gastar tempo e dinheiro para treiná-las, né? Enfim. E automaticamente isso acaba impactando no resultado. Porque se você está no ambiente e alguém se afastou pelo excesso de trabalho e esgotamento, eu vou começar a ficar, eita, será que eu tô? Será que eu também vou adoecer? E isso acaba impactando diretamente no clima organizacional e nos resultados. Você vai ter mais funcionários faltando, saindo, entrando novos. Então, tudo isso perde tempo e dinheiro, gera tempo e dinheiro para as empresas. E uma vez que você trabalha com a prevenção, além de estar acobertado pela lei, você vai ter funcionários motivados, engajados. Deixa eu trazer um exemplo aqui, bem recente, que eu acredito que vocês acompanharam, que foi a Heineken, a cervejaria Heineken. Eles criaram a diretoria da felicidade. Aí eu te falo, se tu tá no Ambev e se tu tá na Heineken, que é a empresa que criou, desenvolveu uma diretoria de felicidade, que é nada mais, nada menos que a prevenção do burnout nas empresas, que é o quê? Segurança psicológica para os trabalhadores, né? Fazendo com que eles não adoeçam. Aí se você está entre uma empresa, uma cervejaria Heineken, uma Ambev, o salário compatível está no processo seletivo, qual você vai optar? Aquela que te dá benefícios, né? que não tem preço, tem valor. Né? Vão cuidar da sua saúde mental, sua segurança psicológica, porque a pior coisa é você ir trabalhar hoje sem saber se amanhã você vai estar trabalhando. Aquele clima, você é demitido e tudo mais. E uma empresa nesse porte, a prevenção trabalha não só a saúde mental da equipe, mas dos seus líderes, dos seus gestores, revisam a cultura organizacional e por aí vai. Então, fazer um mapeamento, que é uma consultoria empresarial, é exatamente isso. Fazer um mapeamento dos processos para tentar identificar os possíveis gatilhos do burnout. Porque uma vez que a gente está trabalhando com prevenção, é antecipação de cenário. Então a gente vai poder criar plano de ação, plano preventivo de correção, para que os trabalhadores não adoeçam e tenham um clima organizacional muito bom, além de estarem com a segurança psicológica em dia. Legal, isso é verdade, né? Assim, e que bom que estamos falando sobre isso, que antigamente a gente não podia nem falar, porque era dizer logo que é todo mundo doido, perturbado, né? Porque antigamente dizia logo isso, né? E que bom que a gente pode levantar essa bandeira hoje em dia, né? Ninguém queria ir para psicólogo, psiquiatra. Imagina, pois é. Você fazer eu faço terapia. Eu faço terapia, imagina. Fazer psicólogo terapia, tem que fazer. Gente, uma coisa é muito certa. Todo mundo tem algo a ser tratado, trabalhado. Resolvido. Ou ansiedade pelo que virá, ou depressão pelo que passou. Então, todo mundo tem. É muito fácil chegar assim e dizer, olha, vamos lá. O que passou virou história. O que vem lá na frente é surpresa. Viva o momento. Oi? Rapaz, é bonito falar, é bonito, mas é difícil. Veja só, nós temos uma ciência que fala isso. Deixa eu até deixar claro aqui para vocês, não sei se todo mundo sabe também, a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Um psiquiatra, ele é médico, ele estudou 5 anos, Sim. Depois ele fez uma especialização. Um psicólogo também estuda 5 anos. Porque o médico, ele vai cuidar do corpo. O psicólogo vai cuidar da mente. O tempo que o médico passa na faculdade é o tempo que o psicólogo também passa. 5 anos na graduação de cada um. Quer dizer que o psicólogo, ele passa 5 anos estudando a mente. O comportamento, a mente. E o médico passa 5 anos estudando o quê? Os procedimentos do corpo humano. Certo? Sim, sim. Então, assim, o tempo... Nunca tinha pensado nisso. O tempo é o mesmo, entende? E qual a diferença, Major, do psicólogo para o psiquiatra? A gente, quando está no psiquiatra, a gente está com sintomas. Taquicardia, que é o coração acelerado, a mão suando, pensamentos, ali não consegue dormir, não consegue relaxar, não é? O corpo fica suando, fica tremendo. Então, a gente, quando procura um psiquiatra, a gente procura para o quê? Para conversar com ele, vai passar uma medicação para controlar esses sintomas que você está sentindo. Sintomas. Qual a função do psicólogo? Trabalhar em conjunto para tratar a causa. Porque se eu só vou no psiquiatra e tomo medicação, eu só estou aliviando os sintomas. E a causa, que é o motivo que me faz ficar com esses sintomas. Então, por isso que o trabalho é sempre em conjunto. O psiquiatra vai cuidar dos sintomas e o psicólogo da causa raiz. Então, a terapia é psicólogo. Exato, terapia é psicólogo. E o psiquiatra, ele lhe escuta para saber qual a medicação que vai passar. Mas ele não está ali para tratar a causa raiz. Porque você vai, acabou a medicação, você vai, e vai ser uma vida assim. Indo no psiquiatra. Se você não for um psicólogo para cuidar da causa raiz, vai ser uma vida tomando medicação. Então, o ideal é trabalho em conjunto. Exatamente. É importante deixar claro, porque as pessoas acham que no psiquiatra, tomando medicação, está resolvido. Está resolvido os sintomas que você está sentindo. Mas se você não for na causa raiz, olhar aquele problema, primeiro identificar, porque a maioria das vezes a gente vai para o psicólogo com a queixa e descobre que tem outras coisas por trás. Aqui é o remédio curador, né? Curador. E aí passou a dor, a pessoa acha que está boa.
Mas vai atrasar um dia, 2, 3, 4 de medicação para ver se você não já está atacado, como é o que eu mais escuto. Aí quando parou de tu parar de tomar. Voltam os sintomas. Mas assim, ó, você só tá jogando para frente. Porque acabou a medicação, tem que tomar outra. E a causa E do a problema, dosagem pode Raiz? aumentar, né? Exatamente, pode aumentar. Então você tem que ir no psicólogo para identificar o que é que está lhe causando esse tremor, essa falta de sono, entendeu? Você tem que saber a causa. E uma vez que você faz o tratamento, você ressignifica e em várias vezes a medicação diminui ou deixa até de tomar. Mas é aquela história, você vai para psicólogo, quem é louco. Medicação controlada, todo mundo pode tomar. Né? Que as próprias pessoas têm preconceito. A medicação pode resolver, mas ir no psicólogo não vou porque vai doer. Mas é besteira, porque o cara é hipertenso, às vezes tem que tomar remédio a vida toda. O Exatamente. cara como é que é? Da glicose diabético tem que tomar a vida toda. Então, para tomar remédio a vida toda, agora o melhor é você não tomar. Exatamente, E principalmente você ressignificar o que dói, o problema. Porque, como eu falei, muitas vezes eles chegam com a queixa, mas a queixa é só a pontinha do iceberg, eles têm que ir no problema. Que muitas vezes é na infância, são coisas que a gente em sessão trata isso. Por isso que é fundamental o trabalho em conjunto do psicólogo e do psiquiatra, que um vai cuidar dos efeitos e outro da causa raiz, para que você possa se curar, para que você possa ressignificar e ter uma vida com mais qualidade, entendeu? Ô Majorri, eu tava pensando, tu tava falando aqui agora, a gente tá falando sobre já o cara profissional. Eu tenho um menino que vai fazer 20 anos agora, ele hoje está na UPE, é orgulho da gente, tá estudando odonto na UPE, mas eu vi uma carga no terceiro ano. Agora tem outro nome, mas terceiro ano científico. Pois é que na nossa época era diferente. Terceiro ano científico, mas no último ano ali. Uhum. Rapaz, esse menino ele saía de um curso para outro, saía da escola e ia para os cursos. Eu tava vendo aquilo ali, eu vi a hora que ele menino doidado, tanto estudar. Que estudava, que era, olha, pense no menino para estudar. Ainda hoje ele é muito estudioso, ele é muito responsável por essas coisas. Mas assim, o burnout, é burnout, né? Burnout, ansiedade, depressão, nessa idade, nesse período, ele pega? O burnout pega se for coisa relacionada ao trabalho. A faculdade não, ele vai ter pressão, ele vai ter cobrança, isso ele vai ter, mas o burnout não. O burnout é sempre relacionado ao trabalho. Só trabalho. Ele vai ter o quê? Estresse, fadiga, cansaço, pressão, isso ele vai ter. Agora, isso não impede que ele tenha depressão ou ansiedade, porque a depressão e a ansiedade pode dar em qualquer campo da vida das pessoas. Num relacionamento, na vida social, estou depressiva por conta de um amigo meu, porque um relacionamento mal resolvido, aí sim, dá em qualquer âmbito, qualquer área da sua vida. Mas o burnout é exclusivamente relacionado ao trabalho. Então, nesse caso, ele estava estressado, fadigado, cansado, mas o burnout não. Mas ele poderia sim estar ansioso, estar depressivo, até porque é um período que eles têm ali para escolher o que é que vão prestar vestibular, se identifica. Então, assim, é um período, e dependendo da idade tem a questão dos hormônios também ali que ainda estão pipocando. Então, são vários fatores realmente que a gente consegue trabalhar. Geralmente esse período é mais ansiedade, cansaço, fadiga, estresse pela cobrança, não só das pessoas, dos pais ali, meu filho, qual é a sua profissão? Mas eles mesmos ficam se cobrando. Tipo, tá chegando o período de me inscrever no vestibular, mas qual curso que eu vou me inscrever? Ainda não me achei. Então, nós fazemos, inclusive, teste vocacional. O que é isso? É um teste que o paciente faz para ver qual a área que ele tem mais identificação. Área das artes, área da matemática, área das engenharias, através de testes psicológicos a gente consegue identificar. É uma coisa que ajuda bastante, que nós fazemos muito. Inclusive para o pessoal, esses jovens aí, dos 16, 20 anos, que querem identificar qual área eles têm mais proximidade. Eu estava vendo hoje na televisão, no jornal, que tá tendo, que agora no final do ano vai chegar, né? Tá tendo o aulão, aqueles aulões, né? Tem muito do Enem também agora, nesse período. Então, assim, como existe um trabalho seu que possa ajudar para essas rotinas, para essas como é que o João fala hoje, maratonar. Eles maratonam no estudo, né? É um auditório com 300, 400 meninos, tudo lá estudando, o professor falando lá na frente, não sabe nem se o cara lá atrás está escutando. Psicologicamente disso, existe
algum trabalho que pode ser feito, tipo assim, a escola X, vai chamar a Majorri lá, Majorri vem cá, pega esse meu menino tudo aqui do terceiro ano, bota aqui dentro do auditório, vamos fazer trabalho de respiração, de não sei o que. Tem isso, existe isso. Tem, e eu vou falar agora para você, não só na área educacional, eu vou te responder na área educacional e vou te trazer para outros nichos também, que eu falo que eu já participei e participo ainda hoje, tá? Esse Enem para eles vale muito porque é uma nota, né, que vai facilitar a entrada deles em alguns cursos, em determinadas instituições de ensino superior que eles desejam estar cursando. Então, por isso que eles se dedicam tanto, né, para essa prova. E o que acontece? As empresas elas podem estar chamando, as instituições de ensino superior, os cursinhos, as escolas podem estar chamando, porque a gente faz trabalhos e exercícios de relaxamento. Sim. Só que a gente não só faz relaxamento naquele momento para que eles aprendam, mas a gente passa várias informações, que eles precisam dormir, eles precisam descansar, o que é que eles precisam vestir no dia da prova, o que é que eles devem comer no dia anterior, porque existe toda uma preparação. Né? Imagina, o aluno vai fazer a prova ali do Enem no dia anterior, ele comeu feijoada, foi para um churrasco. Então a probabilidade dele não sentir muito bem já vai estressado, porque o organismo está ali fazendo a digestão. Então tem várias informações, não só o relaxamento naquele momento, né? Mas várias informações a gente acaba passando no momento pré-prova, durante a prova e no pós-prova, né? Que é fundamental. Só que isso foi muito bom você falar, porque o Enem já está aí na esquina. Mas isso se aplica, por exemplo, eu sou uma das diretoras do Miss Pernambuco. Né? Então, esse ano, eu fiz todo um acompanhamento durante os 3 dias de confinamento das Misses para exatamente trabalhar a ansiedade, porque só uma ia ganhar. E é? Exatamente. Então, elas têm desfile de traje de banho, traje de gala, elas têm sessão de fotos. Então, elas ficam muito ansiosas, porque só uma vai ganhar. Um outro trabalho que eu estou fazendo também é com o Roberto Fernandes, o ex-técnico do Náutico, trabalho de mentoria para os jovens atletas. Porque a gente precisa trabalhar o emocional, não só o físico. O emocional para quê? Time de futebol. Né? Porque quantas vezes, até o próprio Nazário, a gente estava fazendo um estudo esses dias, ele dizendo que naquela Copa, né, do Mundo, que ele teve um apagão, ele disse que se tivesse tido uma preparação psicológica adequada, possivelmente ele não teria tido aquele apagão. Então ele só reforça a importância do acompanhamento psicológico, das pausas, exatamente o que o Espadamente vai fazer, desacelerar, entendeu? Ter as pausas, criar essa consciência. Então isso se aplica não só na área dos estudantes, mas, por exemplo, o Wesley Safadão, ele precisa ter um acompanhamento. O time de futebol precisa ter. As Miss, tudo que você se desafia, você precisa de um acompanhamento, porque você sabe, partida de futebol, são 2 times, só um vai ganhar. Concurso das Misses, não é? 14, 15, 20. Só uma vai ganhar. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o que mais importa é o primeiro lugar. Né? E por aí vai. Os alunos eles competem com o amigo dele. Por quê? Porque é questão de notas. As melhores notas vão para as melhores instituições. Então, são as vagas já garantidas. Então, assim, tudo que te desafia, isso vale até para o emprego novo. Vou começar a trabalhar amanhã. Isso acontece muito no domingo. Eu tenho pacientes que, inclusive, pedem atendimento remoto no domingo, porque na segunda-feira vão ter que trabalhar, estão esgotados. E é a síndrome que a gente brinca, síndrome do domingo à noite. Por quê? Ou a síndrome do domingo, porque eles sabem que vão para um ambiente tóxico, um lugar que eles não gostam, que eles não se enxergam mais fazendo. Então, no domingo ele começa a passar mal, ele se sente desconfortável, porque no outro dia vai estar fazendo coisas que ele não gosta, vai estar num ambiente que é doentio, entendeu? Que é tóxico. Então, assim, isso mexe muito com as pessoas. Então, esse trabalho, realmente, ele é fundamental, não só na educação, mas em todas as áreas. Acontece muito em concurso público mesmo, as pessoas vão fazer concurso, mas eu estou ansiosa. No vestibular acontece também, no concurso eu estou ansiosa, eu preciso trabalhar a minha ansiedade, como é que eu faço? E aí a gente faz uma preparação para desacelerar ela e técnicas, porque é possível que na hora ela tenha, tipo, sabe, tá nervosa ali, a ansiedade está batendo, como ela controla isso. Então, assim, na realidade se aplica em todas as áreas. Né? Então, você que tem algum concurso, queira convidar a gente, estamos aqui, né, Espadamente está à disposição, a dose de psico também. Time de futebol, se você é um jogador, precisa de ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, até porque é muito melhor você tratar as suas emoções a tempo do que você perder um pênalti e aí vai ser você se cobrando, seus colegas de time, vai ser os treinadores, o clube, a torcida, a imprensa, né? Então, assim... Rapaz, falou nisso. O negócio é muito sério. Veja como são as coisas. O Sport jogou com o Juventude ontem e o pênalti, quem bateu foi o cara mais experiente do time. Pois é. E perdeu aquele pênalti. Não, e aquele pênalti, porque quando começou com aquela, né,
Aí a mídia caiu em cima. Ou seja, ele se cobrou, é bem que eu falei, os colegas do time, os treinadores, o clube, a torcida e a imprensa. E ele é um cara Experiente, rodado, experiente. né? Ele não começou agora. Então, imagina como esse cara dormiu. Será que ele dormiu? Não dorme. Aí eu começo a dizer, porque o jogo, a atenção é pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo, né? Porque assim, você tem que lidar com a frustração. Imagina, o jogador referência, todo mundo apostando as fichas nele. Ele vai arrasar, vou garantir aqui a vitória e perder o pênalti daquele. É verdade. Né? Então, assim, se você também é profissional, ou de uma grande empresa, um jogador de futebol, ou que for um professor maravilhoso, um diretor, gente, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Ô, Major, esses moleques saem de casa com 8 anos de idade. E vão pro mundo. E vão pro mundo, exatamente. Vão para lugares que eles não conhecem. Línguas que eles não sabem falar, né? Porque dependendo... Isso ainda é bom. Quando você vai para a Europa, para esses times grandes da Europa, beleza. E o cara que sai de, sei lá, de Pernambuco vai para Sergipe ou de Sergipe para Alagoas, que os clubes não tem a estrutura que tem um clube europeu, né? Mas esses moleques deixam a casa com 8, 10 anos de idade, vão morar em outra cidade, em lugares totalmente sem condições. Claro que hoje em dia todos os clubes têm um mínimo de estrutura, mas não é a casa. Muitas vezes são precários, são moleques precárias também, né? Não, são moleques de 10 anos de idade. Tá longe da família. Lembrando que a formação da personalidade, segundo a psicologia, é entre os 7 e 8 anos, ou seja, como você falou, ainda está criando a personalidade, tem a necessidade do berço, do pai, da mãe, a referência da família. E a pressão que tem, porque às vezes esses meninos, quando são muito bons de bola, eles começam a ganhar salários exorbitantes e eles começam a sujeitar a casa. Exatamente. Eles trazem para si a responsabilidade de líder da casa, do chefe da casa. Exatamente. Né? Bancar a casa, bancar não só a casa, que às vezes eles vêm vêm de famílias pobres, né? Eles têm que bancar, não é só a casa, às vezes é família, é primo, é tio, é avó. E esses caras, o Adriano, o imperador, parou cedo. E ele disse que após a morte do pai dele, ele não tinha mais vontade de jogar futebol. Né? Então esses moleques saem muito cedo de casa para tentar a vida e lá na frente a gente sabe que não vinga todos. Eu não sei geralmente é 1%, segundo a análise que nós fizemos, né, até para fazer essa mentoria do Roberto Fernandes, cerca de 1% deles é que chegam lá. E esse trabalho com o Roberto Fernandes? O Roberto Fernandes é um treinador conhecidíssimo no Brasil, muito mais para aqui para o Nordeste, é um cara começou cedo como treinador. Exatamente. Né? Como é esse trabalho com o Roberto? Vai atingir os clubes de futebol? Deixa eu te explicar como é que funciona. O Roberto ele é um técnico que ele já rodou o país todo, né? Inclusive ele tem formação na CBF Academy, na própria seleção brasileira. É um curso muito importante para a carreira dele, além de caríssimo. Né? Ele realmente investiu na carreira dele. Ele tem títulos absurdos, já passou para a América de Natal, enfim. Mais recente ele estava no Náutico, né, que é um time aqui do Recife, dos tradicionais, um dos 3 maiores. No ano passado ganhou o Pernambucano. E o que é que eu venho do Retrô, né? Eu fui diretora do Grupo Nibre, Retrô Futebol Clube, trabalhei com marketing, comunicação, eventos do clube. E em algum momento nos encontramos ali no futebol e a gente tinha essa vontade, né, de fazer algo para ajudar o futebol, porque a gente sabe que o futebol não é só o desejo do menino, muitas vezes é o desejo dos pais, dos avós por trás, né, que por algum motivo não puderam ter sua carreira e acabam transferindo. Meu filho vai fazer, vai treinar. Só que como você está dizendo, uma vez que existe a expectativa e ela não é atingida, gera frustração, né? E a gente sabe que não é simplesmente chegar dentro das 4 linhas e dar o seu melhor. Tem várias outras questões envolvidas. Não é? Então, assim, nós tivemos várias reuniões, né, desde o ano passado, e aí nós decidimos montar a mentoria do Roberto Fernandes, eu juntamente com o próprio Roberto Fernandes, o Julião e o Júnior. Julião que você fala Alexandre Eu Julião, sei quem é Alexandre. conhecidíssimo aí já nos subs dos clubes daqui, né, de fora do país também. Julião. E o Júnior Carreira também, que ele tem um histórico assim, só do esporte, acho que ele trabalhou 8 anos, acho que no Sub-15. Então, assim, todos têm uma propriedade absurda na sua área.
Eu entro na área comportamental, ou seja, na área emocional dos meninos. Legal. Cada um com sua expertise ali, e nós 4 somos o time, né, desse primeiro módulo, que vamos muito além das técnicas, ou do que vocês podem pesquisar na internet. Nós vamos no detalhe da nossa propriedade, da nossa vivência, né, do nosso dia a dia. Então, nos reunimos para essa mentoria. Ela vai ser lançada agora em novembro. Sim. Não é? É uma mentoria, então tem videoaulas, tem acompanhamento, nós vamos entrar ali ao vivo também. É um trabalho incrível. A princípio, é para jovens ali, que a gente considera dos 6, 7 anos até os 16, 18, que é o primeiro módulo. E depois nós vamos dar continuidade no segundo módulo, que aí vamos também chegar nos profissionais, nos jogadores profissionais, porque por mais que eles já sejam maravilhosos, eles precisam de algumas orientações. Claro. Não é? E depois nós vamos fazer uma mentoria específica, individual, com esses jogadores. Porque, como eu estou dizendo, a gente está falando aqui, você acabou de dizer do pênalti ali que o jogador perdeu. Um cara que já tem uma propriedade, uma bagagem absurda. Grande. Mas ali, o que é que pesou ali? O ego, por ter um nome muito grande, o emocional, porque não dormiu bem, o que é que foi? Então, investigar. Porque no próximo, a torcida, todo mundo vai cobrar dele. Sim, né? sim. E aí? Então, assim, são situações que a gente precisa realmente estar junto. E é um torcida. acompanhamento, durante toda a trajetória deles, né? E torcida Torcida danada. não perdoa, eu tenho 7 anos da imprensa, a imprensa não perdoa, né? Então, assim, o primeiro módulo vai ser realmente iniciante, mas o segundo módulo a gente vai fazer um depois para goleiro, depois vamos fazer um para equipe técnica também. Mas é isso- apenas o início. Mas aonde? Quem vai contratar? Assim, o clube vai contratar vocês ou os jogadores vão contratar vocês? Nesse primeiro módulo, os pais vão Sim, contratar e as entendi. escolinhas podem fazer parceria ali com a gente também. Entendi, né? entendi. Mas aí, nesse segundo momento, nós podemos ser contratados pelos clubes, né? Até porque, por mais que eles tenham um psicólogo esportivo, ele vai estar apenas motivando essas questões, nós vamos muito além. Né? Então, assim, nós iremos, na realidade, complementar o trabalho que um psicólogo esportivo já faz. Né? Então, nesse primeiro momento, seriam as escolinhas que queiram ir diretamente aos pais, é mais voltado para os pais dos alunos. Aí no segundo módulo, que já vai ser mais profissional, tanto os clubes podem estar comprando quanto direto os jogadores. Até porque já vai ser um outro nível, já vai ser um outro público, né? E um outro alvo, outro foco, assim. Oh, legal, nunca tinha visto isso, falar nesse tipo de trabalho com jogadores e como os jogadores estão subindo, estão se profissionalizando muito cedo. Muito cedo. Como você falou, eles estão saindo de casa muito cedo, porque tem os olheiros, né? Isso. Então, Mas o profissional, você chega no clube, o Palmeiras tem o Hendrick, que ele começou com 16 anos. pois é, O Neymar com 17 pois é. anos. Já estava jogando profissionalmente em um time grande. Não é um time pequeno, porque um time pequeno ele não tem torcida para dar Sim. uma pressão. Sim, Um sim. time grande não, a pressão é enorme ali dentro. E os meninos chegam lá com uma estrutura. Não estou acostumado a jogar desde criança. Eu entendo. Eu sei disso. Mas quando você muda, que você porque a torcida na base É uma coisa, é uma né? coisa, Uma a torcida no realidade. profissional é outra. É E, verdade. e esse trabalho que vocês vão fazer aí com o Roberto Fernandes, só nome top aí, você, Roberto Julião, Fernando, Júnior. o Alexandre, Julião, o Carreira, né? Exatamente. o São Júnior. profissionais de tirar o chapéu, são conhecidos realmente e isso aí vai dar certo e os clubes se aproveitem. E deixa eu só te falar uma coisa, porque a gente está falando muito do profissional, mas assim, olha, a gente traz questões, por exemplo, para ele trabalhar a resiliência. Se ele perder um time, um jogo, como é que ele vai estar no próximo jogo? E aí a gente traz também a questão pessoal, que a gente trabalha um âmbito bem amplo, não é? Como ele está se portando nas redes sociais dele? Porque é aquela história, um menino que saiu cedo de casa, não teve a base, começa a ganhar dinheiro, fama, mulherada, e aí? E a imagem profissional dele? E o comportamento profissional dele? É verdade. Porque é dinheiro que não tinha, agora sobra, não é mais problema, né? Pelo talento. Mulher a que não mulherada tinha, agora tem vem pra no cima cara. e são mulheres, modelo, top, igual as maravilhosas aqui do Nordeste, são mulheres lindas, maravilhosas aqui no Nordeste, não só no Sul, É né? verdade. Do nível Nordeste, Recife, Pernambuco. Aí começa a frequentar lugares, amizades, que até que... Então tudo isso a gente traz na mentoria. Festa todo dia chamada. Exatamente, porque assim, tudo é muito... O acesso a ele se torna mais fácil. O que antes era impossível se torna rotina. Então, como ele vai se portar, se comportar no dia a dia. Então, tudo isso a gente traz na mentoria. Não é só dentro do campo. Porque conta o próprio imperador, o que falavam dele, o próprio Romário, das festas, tudo isso é imagem do profissional. E muitas vezes isso acaba atrapalhando uma contratação, mudança de vida.
entendeu? É Para verdade. eles. Então, tudo isso a gente trata na mentoria. Coisa que o Espada da Mente também vai ser parceiro da gente Sim. em vários momentos Opa. dessa mentoria, tá? Vamos embora. Não só a mentoria, mas o Espada da Mente vai ser parceiro exatamente para desacelerar. Porque que nós estávamos falando aqui para despressurizar, isso vale para o estudante, isso vale para o empresário, isso vale para o jogador de futebol. Isso vale para a Miss. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, para esse projeto específico do Roberto Fernandes, o Espada da Mente vai ser parceiro. Claro, combinando horários, Sim, como vai ser sim, tudo, claro, com mas vai certeza. ser um grande parceiro dessa mentoria, sim. Gente, eu tive essa conversa maravilhosa com essa mulher maravilhosa. Majorito deu uma aula agora. Mas eu que aprendo com você todos os Rapaz, dias, você sabe disso. Né? É fantástico. Majorito, fala aí tuas redes sociais. Gente, tem o meu pessoal, que é @marjoricalumbi no Instagram. Tem a Dose de Psico, né, que eu trabalho com 4 nichos. Mas vocês podem colocar lá, @Dose de Psico. E a Pílulas de Burnout, que é exatamente o que a gente trabalha, a prevenção nas empresas, que é @Pílulas de Burnout. Tem o próprio site, www.dosepsico.com.br. E tem o Spa da Mente, que está nascendo agora, tá? Mas é @Spa, S-P-A, tá? Spa da Mente. Porque são essas 4 redes sociais que vocês podem me encontrar, fácil acesso, ou eu respondo, ou a minha assessoria responde, mas estamos aqui para ajudá-los. E assim, gente, se cuidem. A mente, você pode ser o melhor médico, o melhor advogado, magistrado, o que for. Se sua mente não estiver em dia, você não levanta da cama para ir trabalhar. Então, assim, cuide-se, não se negligencie e olhem para si. Saibam seus limites. Não esqueçam disso. Nunca. Marjorie, obrigadão, minha filha. Muito obrigado mesmo por você ter Prazer, viu, Renato? Estar Que aqui com show você. você deu hoje. Imagina, que prazer estar com você aqui. Espero ter ajudado Sim. muito a vocês também. Hein? Ela também é da revista, é colunista da revista Performance, É né? verdade, é Já- verdade. já Falo sobre a palest- mente, acompanhe, Já viu? palestrou também no TechX. Quero ser convidada outras vezes pro Tex também, viu? Mas é Meu sempre muito parceiro. bom estar com o Renato. É um amigo, é um parceiro e agora é meu sócio. Ô, rapaz, obrigado. Prazer ter com você comigo, viu? Idem, minha filha. Sou muito feliz por isso. Amém. Gente, segue essa mulher que ela é fantástica. Vai lá nas redes sociais, vai lá e segue ela, vê o que ela tá botando lá. Acompanhe essa Acompanhe. mulher que ela é fenomenal. Pessoal, obrigado e até o próximo podcast.